pela tua palavra. Sabe o que me deixa mais assim perplexo? É porque todos os dias no final da pescaria eles estavam o quê? Costurando as redes. E quando Pedro lança a rede e começou a ficar pesada, que ele não conseguia puxar, a palavra do Senhor diz: pode ir lá, e diz: e as redes não se quebraram. Levante sua mão, quero profetizar sobre a tua vida. Em nome de Jesus, a pescaria que Deus vai colocar nas suas mãos, as redes a qual você lançar, não vai se quebrar. Mas aquilo que você puxar, você vai ter que fazer igual o Pedro fez. Ei, vem cá que eu quero repartir com vocês. Será uma pesca maravilhosa o que Deus vai fazer. Eu profetizo, se houver algum papel aí travado em justiça ou o que quer que seja, herança no que quer que seja, em nome de Jesus o Senhor vai fazer algo glorioso, eu creio. Se tem porta que não abriu, não se preocupe, a partir de hoje as janelas dos céus estão abertas para nós aqui nessa noite. Então descansa, não turbes o teu coração, credes em Deus e também em mim. A casa de meu pai, Jesus diz, há muitas moradas. Faz assim, ó, show, ansiosidade, para longe. Depressão, você ficou no meu passado, e não adianta você vir tentar me buscar no meu presente, que eu não volto para o meu passado. Minha alma está estressada? Espera no Senhor, pois ainda louvará. Você hoje, que vai ofertar, dizimar, levante sua mão. A nossa diaconisa Ana vai estar levando envelope. Bispo, eu tenho um cartão aqui, eu quero passar o cartão. Pode passar, o cartão tem a maquininha ali também, a presbítera Elaine. Quero fazer um Pix. O Pix é o CNPJ da igreja, 27011 502 1000 ao contrário 74. Irmãos, olha, tá ficando bonita as coisas. Fizemos o aquário da bateria, pegamos o sub, os microfones para microfonar a bateria, a mesa já está ali. Só falta agora os pontos dos levitas, né? Que infelizmente não teve mais crédito no cartão para comprar. Vai ter que esperar virar o cartão, Sabrina, agora dia 5. Não é barato também, ficou R$ 2.972 só a questão dos pontos dos levitas. Eu só sei que eu falei assim, Jesus, ele, diga filho, eu vou pôr o pé, eu não estou vendo o chão. Ele vai, eu ponho o chão, fica tranquilo. Não que nós sejamos incrédulos, pelo amor de Deus, mas o investimento é alto, viu, Luan? O investimento é alto. E se Deus tocar no teu coração para ajudar a gente aí a pagar as 12 parcelas aí, Deus é fiel. Só para vocês terem uma ideia, sem o microfone dos levitas que vão ter, foi praticamente R$13.000. Nós parcelamos aí em 10, 11, 12 vezes aí, deu praticamente, é isso aí. Amém? Então, que Deus possa multiplicar sobre a tua vida para você ser um mantenedor da casa de Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Já quero chamar aqui a pastora Jennifer também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, eterno e glorioso Deus, eu quero louvar e bendizer o teu santo nome, porque tu és um Deus tão poderoso, Senhor, mas tão poderoso,
que aquilo que nós lutamos, guerreamos e brigamos aqui, por ouro, prata, bronze, pedras preciosas, o Senhor pavimenta o céu, as ruas do céu, aonde nós iremos pisar um dia. Eu te peço nessa noite, Senhor, levanta mantenedores da tua obra. Levanta mantenedores para ajudarmos o pastor Djalma lá, Senhor, em Guiné-Bissau, na África. Senhor, para que nós possamos continuar a cada dia mais com o PMA, com os moradores de rua, nossos irmãos em situação de rua, a Casa de Recuperação, o Instituto Nascer de Novo, que o Senhor venha multiplicar sobre a vida de cada um dos seus filhos, 30, 60, até 100 por um, Senhor, aquilo que eles plantarem no teu reino, Pai, em nome de Jesus. Pedimos a tua graça, Senhor, neste momento, que o Senhor multiplique sobre a vida dos seus filhos, que as portas do céu estejam abertas, Senhor, portas de emprego, Senhor, não coisas pequenas. Tu és um Deus grande, eu não quero porta de escape, Senhor. Eu determino e profetizo sobre a vida dos seus filhos portas gigantescas, ó Deus, para que eles possam se desprender de quantias, para que possam ser mantenedores da tua casa, da tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, guarda o coração deles para não pecar contra ti, guarda o meu coração também, Senhor, e que nós possamos nessa noite receber o melhor de Deus e sair daqui crendo que nós faremos muito mais e abundantemente mais daquilo que Ele nos pede e nos ordena, em nome de Jesus, amém? Enquanto a presbítera Elaine vai passar a salva, você pode se assentar, amém? Estenda sua mão aqui em nome de Jesus, amém? Pai, eu peço a tua graça, Senhor, sobre a vida da tua filha, Senhor, que o Senhor possa fazer, Senhor, aquilo que nós não conseguimos, que o Senhor possa falar através da tua filha, Senhor, aquilo que nós necessitamos ouvir, Senhor. Estamos precisando de algo, Senhor, hoje, nessa noite, para nos destravar, Senhor, grandemente também na região celestial. Faça presente, Pai. Ramonoreshia. Tarikie Rama. Orshira. Antruistki Ramandoesha. Prastekanturihma. Lorestakiarieha. Prosnaieha Mandoesha. Abresteki Ramantuisha. Arroshaiha. Alai estierra, norostukna ishierra manduia, stokrosna arierra, desmnas tamai estierma, naielaishia, haluistaio, Yeshua, soris naierra, norosara, arecando kiaraui, tarituiste plantuistaui. Não dai ecoa, orosnai, charabando coiaui. Ele está aqui, cambadabia, suremecando, antopanabantu, istepetiantaui, decanto bitebi, está errando, oroshaira. Oh Espírito de Deus, abadabi, surimidia, yasaui. Oh, prosta aqui, Ramá. Oh, obrigado, Jesus, pela tua presença neste lugar. Oh, Senhor, é notória a tua presença neste lugar. Oh, Senhor, cura, salva e liberta aqui nesse lugar. Andarabassal, e tu tens liberdade nesse lugar, Espírito de Deus. Tudo aquilo que o Senhor desejar fazer aqui, o Senhor pode fazer, porque o Senhor tem liberdade. Onde há liberdade é teu Espírito, Senhor. Faça aquilo que o Senhor desejar em nome de Jesus. Aleluia. Sambai alabarro mandaui. Oh Espírito de Deus, desce em me canto. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se houver alguma entidade maligna tentando contra este culto ao Senhor, eu dou uma ordem hoje em nome de Jesus. O Todo-Poderoso está aqui nesse lugar, o Yeshua HaMashiach, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, o que nos cobriu com o sangue dele, que se tornou a nossa veste, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receberemos uma palavra rema a partir de agora, que transformará todo choro em riso, toda tristeza em alegria, todo desvio de conduta em volta de caráter, para a glória de Deus, porque a palavra de Deus será ministrada, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao nome do Senhor, irmãos, bem forte aí para Ele, porque Ele merece, aleluia. Glória a Deus, graças e paz, amados. Eita, o povo está animado hoje. Glória a Deus, quinta-feira, está todo mundo aí no gás hoje. Eu creio, em nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo ministrou no meu coração e eu creio que Deus marcou esse encontro aqui conosco essa noite, porque nós, pastores, a gente não fala um para o outro, né? Às vezes a gente conversa com meu esposo, mas não temos o costume de falar o que vai ser ministrado, né? Só o tema da quinta-feira, que está, o socorro está no Senhor. Mas a palavra que o Espírito Santo de Deus confiou a mim essa noite, a pastora Lu já falou um pouco aqui no louvor, o bispo já falou que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? E Deus, ele veio para confirmar isso ao nosso coração. Então eu creio que esse encontro Deus marcou conosco, porque precisamos ouvir essa palavra essa noite. Amém? Amados, essa palavra o Espírito Santo ministrou meu coração quando eu estava vendo um vídeo, e esse vídeo estava um usuário de drogas, uma brincadeira, a pessoa colocou ali coisas para ele ver o que ele queria, e ali ele escolheu os alimentos, né? E aí falou, qual ajuda mais você precisa? E aí ele falou assim, nenhuma, porque eu já tive todo tipo de ajuda, e eu conheço a Deus. E falou assim da palavra de uma maneira assim bem fluente. Você vê que a pessoa conhece a profundo mesmo, né, a palavra do Senhor e quem nos liberta. E começou a ministrar essa palavra. E ele falou, eu já conheço a Deus e eu estou nessa situação porque eu escolhi estar aqui. Eu escolhi. Eu tive muitas saídas, tive decepções, mas a palavra de Deus revelada na minha vida, eu não posso ficar presa ao meu passado, mas eu escolhi fazer parte disso. E aí a pessoa falou assim, e se a gente arrumar um emprego para você? Ele falou, também não é a saída, porque eu tinha um emprego de 8.000, técnico, fluente, e aquilo não estava suprindo a vida dele também. Ele falou, se eu quiser um bom emprego, eu volto a trabalhar na minha área, porque o salário da minha área é bom. Então também não é emprego, é uma escolha. Eu fiz essa escolha, perdi família, perdi os filhos, com a saúde debilitada, e ele falou, são danos irreparáveis. E a gente vê a questão da escolha, né? A pessoa aceita perder todas as coisas. A
pessoa aceita perder tudo. E por mais ali que ela conheça a Deus, tem ajuda de todas as partes, ainda escolheu estar 16 anos em situação de rua, né? Tendo filhos, podendo se esforçar para retomar a vida, escolheu. Ele falou, eu escolhi estar aqui. E essa escolha Deus dá para mim e para você, né? O modo que a gente quer viver. A palavra de Deus fala, eu te deixo a bênção e a maldição. Escolha. Então, tudo na nossa vida é uma questão de escolha. Nós temos escolha em todas as áreas da nossa vida. E Deus ele vai falar essa noite porque o socorro do Senhor, como é o tema dessa noite, ele está sobre a nossa vida. O Senhor, ele está conosco. O Senhor não veio somente para o bispo, para o pastor, para a pastora. Ele veio para todos. E os olhos dele estão sobre todos. O amor dele é para todos. O refúgio dele é para todos. O braço forte dele é para todos. Não há escolha. Né? Nós todos somos a imagem e semelhança de Cristo. Né? Ele não faz acepção de pessoas, seja por raça, por cor, por situações financeiras. Todos nós somos criatura dele, e ele nos convida a ser filho. Ele nos convida a ser filho. E quando ele nos convida a ser filho não é fácil. A gente já passamos pela fase de filho, hoje eu já sou mãe de 2, e a gente sabe que obedecer é difícil. Obedecer é difícil. Eu tive a minha fase de rebeldia, para a glória de Deus, ele me resgatou. Agora estou cuidando das minhas filhas, e a gente vê que também obedecer às vezes não é fácil. E nós, como filhos diante do Senhor, como a gente tem estado? Nós, como os filhos diante de Deus, a gente tem obedecido? A gente tem buscado saber a vontade dEle, o que agrada o coração dEle? Porque a gente, como pai, a gente quer ver o filho no caminho certo, né? A gente quer ver o filho trilhar o caminho de bênçãos, de vitória, de conquista. A gente quer ver o filho feliz. Mas aí a gente se coloca no lugar de filho. Como eu tenho sido como filho diante de Deus? E isso fica para nossa reflexão todos os dias. Todos os dias, porque nós, como seres humanos, nós somos falhos, mas Deus não falha. Deus não falha. E como a gente tem estado diante dele. E eu vou pedir para que os irmãos abram comigo, quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe, pode estar acompanhando aqui no telão, que vai estar passando a palavra aqui também. E pedir para que os irmãos abram comigo no livro de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10. Nós vamos estar lendo do versículo 13 ao 15. 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, 14 e 15. Minha Bíblia está aqui na Almeida Corrigida, fiel, certinho aqui, que a gente possa acompanhar junto. E a palavra do Senhor diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo com entendidos, julgai-vos a vós mesmo o que digo. Amém, amados? Pedir para que você abaixe sua cabeça um instante, a gente está orando. Senhor Jesus, já te agradeço, Pai, por essa palavra revelada que o Senhor trouxe ao meu coração, Pai.
e da mesma forma qual o Senhor falou comigo, Pai, que o Senhor fale com o teu povo. Porque, Pai, cada um que está aqui veio aqui para ouvir a tua voz. Veio aqui, Senhor, buscar o escape, o socorro no Senhor, Pai. Que o Senhor Jesus tenha as liberdades, Senhor, para adentrar os corações. Tira os empecilhos, Pai. Vai tirando o Espírito Santo de Deus toda a armadura, todos os comichões, Pai. Senhor, todas as distrações, todo o cansaço físico e mental, todas as dores, Senhor, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. E o Senhor tenha liberdade aqui essa noite, Senhor, para fazer a vontade e o querer do Senhor, Pai. Senhor, para quebrar as cadeias, Senhor Jesus, e trazer liberdade ao teu povo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aqui, Paulo, ele escreve essa carta aos Coríntios. E por que que ele escreve? Ele chega até aqui, falando sobre as tentações. Porque ele firma uma igreja em Corinto, e ali ele levanta essa igreja e continua a sua missão. E de repente, ele recebe notícias da igreja de Corinto, de que uma igreja abençoada, uma igreja que ali não faltava nem os dons do Senhor, uma igreja a qual Deus supria todas as coisas, uma igreja a qual foi erguida diante da graça do Senhor. E ali, quando Paulo saiu, deixou a igreja estabelecida na palavra, e de repente, com o tempo, essa igreja vai se perdendo. Essa igreja, ela vai se perdendo, e aí essa notícia chega até Paulo, de como está a igreja. E essa carta é para nós, amados, de como está a igreja hoje. Porque quando nós iniciamos lá no primeiro amor, a gente está disposto a abrir mão de tudo, a gente está disposto a fazer a vontade do Senhor, e o tempo vai passando e o povo vai se esfriando. E isso aconteceu com a igreja de Corinto. E aí, por o amor de muito se esfriar, né, vai adentrando as iniquidades. E ali começou a entrar dentro da igreja as divisões, começou a entrar dentro da igreja todo tipo de pecado, pecado da murmuração, o pecado da cobiça, da imoralidade sexual. E o povo ali, eles começaram a deixar ser levado pelas tentações, porque tinham todos os dons, Deus estava com eles, Deus estava fazendo através deles, e eles, ok, Deus está fazendo, Deus está falando, estamos bem, e mais no pecado, desagradando ao coração do Senhor, e achando que estava tudo certo. E essa notícia chega até Paulo. E Paulo, com todo amor, com muito amor, ele escreve essa carta à igreja de Corinto, lembrando lá no passado o que já aconteceu com o povo de Israel, e trazendo à memória ao povo o que aconteceu com o povo de Israel, para que a gente não venha cair na morte espiritual como muitos ali morreram. E ele vem falando nessa carta assim, só para a gente não fugir da palavra. No capítulo 10, versículo 1, ele fala: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto, foram mortos. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aqui Paulo, ele fala
a igreja fala assim: irmãos, desperta, o que vocês estão fazendo? Lembra lá dos nossos irmãos, o povo de Israel, que Deus enviou Moisés ali como um libertador. E Moisés, ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu ao Senhor para trazer liberdade àquele povo. E ele fala: lembra que Moisés foi usado por Deus para libertar aquele povo, e o povo saiu do Egito, né? E Deus fez eles passarem pelo mar, derrotou os inimigos, a nuvem o acompanhava de dia, a coluna de fogo à noite. Ou quer dizer, Deus estava cuidando durante o dia, Deus estava cuidando à noite, Deus não deixou as vestes ali se perderem, Deus mandou o alimento, Deus mandou a provisão, Deus estava cuidando em todo o tempo, Deus livrou dos inimigos. E quando o povo de Israel ali, em meio ao deserto, também caíram em pecado, começaram a murmurar contra o Senhor, e Deus mandava ali o maná do céu, e também não estava bom, e Deus mandou as cordonizes, porque o ser humano é assim, uma coisa que é uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, nada está bom. E eu me incluo nisso, porque o ser humano é difícil. E o povo de Israel ali, todo o tempo, reclamando, viu milagres, viu prodígios do Senhor, viu a provisão do Senhor. E assim é conosco também. Muitas vezes a gente questiona Deus, aonde o Senhor está? E aí você, por só olhar para o problema, não reconhece que Deus está com você. Mas se você está aqui hoje é porque Deus tem te sustentado, é porque Deus tem te livrado. E o Senhor, Ele nos traz à memória quantas vezes Ele nos livrou. Se você deixar o Espírito Santo agir hoje na sua vida, Ele te traz à memória. Quantos livramentos do Senhor Ele já nos deu. Quantas vezes Deus proveu sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente nem percebeu que foi a provisão do Senhor, porque a gente está tão distraído com outras coisas. Quantas vezes Deus esteve cuidando da gente e a gente nem agradeceu ao Senhor. Quantas vezes, em meio a muitas fraquezas, Deus nos carregou no colo e falou: filho, eu cuido de você, por mais que não tivesse ninguém. E assim, amados, Deus tem cuidado de mim e de você. Deus tem provido todas as coisas, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos livrado, Deus tem nos guardado. E muitas vezes o nosso coração anseia por algo que não está nos planos dele. E aí é onde a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor e procurar nele qual é a vontade dele. Está dentro do plano do Senhor. Está dentro da vontade do Senhor. Porque Moisés, ele ouviu a voz do Senhor quando o Senhor chamou ele. E ele podia falar: quem eu? E ele falou, né? Eu não sei nem falar e vou ser usado para libertar um povo. Porque não é sobre nós, não é sobre a nossa força, é sobre Ele. É Ele quem faz através de nossas vidas. Então nunca se sinta que você não vai ser usado por Senhor, porque Ele tem poder para te transformar. Por mais que você não pense: de mim não vai sair nada. É Ele quem faz, amados. Só se posiciona, fala: Senhor, eis-me aqui. Se posiciona que Ele faz. Assim como usou Moisés para libertar aquele povo. E durante o deserto ali, pensa que foi fácil para Moisés? Subiu ao monte em favor do povo, guiar o povo e buscar o Senhor. E descia do monte, o povo ali adorando outros ídolos,
erguendo outros ídolos. E aqui vai falar também, amados, no versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou a comer e a beber e levantou-se para afogar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. É muito forte que, mesmo com cuidado com a provisão do Senhor, o povo, ele se deixou ser levado pelas tentações, pelas vontades carnais, e esses pecados impediram eles de conquistar aquilo que Deus já tinha preparado, que era a terra de Canaã. Deus, ele nos dá sustento para que a gente passe por esse processo e a gente conquiste aquilo que Ele tem para nós. E muitas vezes a gente, como o bispo falou, na ansiedade, na agonia do nosso coração, a gente fala, isso não é para mim. Quantas pessoas começam uma caminhada com Cristo, aceitam a Cristo, se arrependem dos seus pecados e com o passar dos anos, faz igual o povo lá no deserto. Deus me trouxe até aqui para morrer de fome? Para ficar rodeando no deserto, para perecer? Isso não é para mim não. Que Deus é esse? Que eu estou buscando ao Senhor, Ele me tirou do Egito e me trouxe para morrer aqui. E muitas vezes a gente lê a palavra e fala, nossa, que povo ingrato. E nós somos assim também. Que povo ingrato. Tirou da escravidão, da mão de um dominador, e ainda não estava bom. E aí, no meio desse cuidado, com todo o cuidado do Senhor, o povo ainda se deixou cair pelas tentações carnais, pelas imoralidades sexuais. Pastor, o que é imoralidade sexual? É todo ato sexual fora do casamento, fora da aliança que Deus criou, que é homem e mulher. Uma aliança, um casamento. Tudo que está fora disso é imoralidade sexual, é pecado. Ah, pastora, traição, imoralidade sexual. A cobiça, né? Você que fica cobiçando ali filmes pornôs, achando que a masturbação não é pecado, é pecado. Então, amados, é muito sério. É muito sério, algo que o mundo, ele dita como certo, o Senhor reprova. A junção de homem com homem, mulher com mulher, Deus reprova. É abominável diante dos olhos do Senhor. Deus formou homem e mulher, né, para que haja essa junção do casamento e ali se formem famílias. Um plano perfeito do Senhor. E o mundo tem destruído o plano que o Senhor criou para nós. E fazendo, muitas vezes, com que a gente se sinta como se estivesse errado. E se a gente não tiver convicção de quem é Deus, a gente fala, não tem nada a ver mesmo. É amor, igual o mundo dita, né? É amor, eu estou amando. Ou não deu certo com a minha esposa, vou ficar testando outras, né? Vou casar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até dar certo. Já pensou se Deus fizesse assim conosco? Não deu certo, descarta. Não deu certo, vai descartando. E não insistir em nossas vidas? Esse é o amor
aquele que insiste, aquele que fala: eu vou com você até o fim. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar pelas provações juntos, nós vamos andar juntos, porque esse é o amor de Cristo, é até o fim. Ele insiste em nossas vidas até o fim. E a gente quer isso de Deus, mas muitas vezes a gente não está disposto a insistir na vida do próximo até o fim. E ali esse povo, ele começou a cair nesses pecados, começou a tentar ao Senhor. E o que é tentar ao Senhor, pastora? É você querer a Deus, requerer de Deus aquilo que não está na palavra dele. Estava até comentando com uns amigos esses dias, uma pessoa que se dizia de Deus consagrou os lábios para quando beijasse um pastor, esse pastor viesse a ser esposo dela. Uma pessoa que se dizia mulher de Deus. Feitiçaria dentro da igreja. Não entendendo nada da palavra, e esse pastor casado. Mas glória a Deus, Deus mostrou e libertou, para a honra e glória do Senhor. Então você vê aonde chega a tentação, a tentar ao Senhor. A pessoa, para satisfazer as próprias vontades, requerer isso de Deus. E Deus, ele não vai contra a sua palavra. O que é certo, o que é errado e ponto final. Não vai achando que porque tudo está dando certo, que lá no fim vai ser certo. A gente vê aqui que por conta do pecado muitos morreram e não conquistaram a terra prometida. E isso vem se repetindo ao longo da história. Isso vem se repetindo ao longo da Bíblia. Se você começar a mergulhar na palavra e a entender essa palavra do Senhor, qual é a vontade dele, você vai ver que o que acontece hoje já acontecia naquele tempo. Não é à toa que Deus escreveu que era pecado, que ele não se agradava daquilo. Então não é algo de agora, é algo que já vem lá de trás. E aí, ao decorrer da palavra, ele envia um novo libertador, Jesus Cristo, que se desfez da tua glória, se fez carne e passou pelas mesmas aflições que nós. Passou pelas mesmas tentações. E aí ele se deu em morte de cruz. Levou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas aflições. E o que a gente tem feito com esse direito que ele ganhou por nós, de nos tornarmos filhos, de herdarmos a terra qual ele já foi preparar para nós. E ainda com o coração, sabendo que a aflição seria muito grande, ele ainda nos deixou o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos instrui, que nos consola nos dias difíceis, que nos levanta, que nos direciona. Esse dia eu vi um jovem fazendo uma analogia, falando lá no Antigo Testamento, Deus estava ali com o povo. No Novo Testamento, Jesus estava no meio do povo, Jesus se fez carne e andou entre o povo. E hoje nós temos ele, o Espírito Santo, dentro de nós. Será que somos dignos? Nenhum de nós somos dignos, mas pela graça e amor dele, ele nos deu essa oportunidade, esse prazer de fazer morada dentro de nós. Tem um louvor, acho que eu não vou lembrar, que ele fala que Deus construiu a nós para fazer morada dentro de nós.
E se a gente refletir nisso, quem de nós somos dignos disso? De um Senhor tão bom, amoroso, um Senhor íntegro, reto, perfeito, fazer morada dentro de nós, pecadores. Porque todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não é, já está pecando. Mas tem um pecado consciente, aquele pecado de estimação, que a pessoa sabe que está pecando e não deixa. E tem aquele pecado que acontece alguma coisa, de repente você fez, mas na hora o Espírito Santo, você ouviu a voz do Espírito Santo e fala: Senhor, me perdoa, não vou fazer mais. E ali você se arrepende e não volta a fazer aquilo. Porque nós estamos sofrendo tentações diariamente. Como José foi tentado ali na casa de Potifar, pela esposa de Potifar. O que ele fez? Saiu correndo. E Davi também foi tentado. E você vê que José estava servindo dentro da casa de Potifar. E Davi era para estar servindo na guerra, mas não estava no lugar certo, estava no lugar errado. E foi tentado também e caiu. Então que isso nos mostre, em todo lugar nós vamos ser tentados. Seja servindo ao Senhor, seja fora da presença dEle. Nós vamos ser tentados a todo tempo. E cabe a nós meditar nessa palavra e abrir mão do pecado, se arrepender, porque há tempo de arrependimento. Os tempos estão chegando ao fim, amados. A gente vê tantas atrocidades acontecendo. E aí você fala: pastora, pandemia já teve lá atrás, guerras. Mas a gente vê a palavra se cumprindo. E hoje ou amanhã pode ser o meu ou o seu último dia. E como nós estamos diante do Senhor. E Deus, Ele dá esse tempo de arrependimento. A gente vê que passou o tempo de pandemia, todo mundo postando oração: Senhor, me ajuda, Senhor, tenha misericórdia. Todo mundo buscou o Senhor. Muitas pessoas se converteram verdadeiramente, outras só foram de momento. E a pandemia passou e a gente vê que muitos voltaram às práticas antigas, como aqui diz, né, que eles beberam da comida espiritual, da água, mas quando se levantaram, quando se ergueram, foram o quê? Festejar, bagunçar. Ah, Senhor, agora eu estou curada. Agora o Senhor abriu as portas de emprego. Agora o Senhor ouviu a minha oração. E ao invés de continuar servindo ao Senhor, buscando agradar Ele até o fim, essa pessoa se levanta e vai se dar os deleites. E vai farrear, e vai festejar, e vai fazer a vontade da carne. E eu sei que não é fácil. Como José, que ele fez ao ser tentado? Ele fugiu. Muitas vezes a gente vai ter que fugir da tentação. Falar não. Né? Igual quando alguém vem te oferecer algo ilícito, você fala: muito obrigada, isso não preciso disso. Eu estou satisfeito em Cristo. A minha alma se satisfaz no Senhor. Não preciso de algo ilícito. Seja drogas, seja a imoralidade sexual, seja os prazeres com a vida financeira, a qual Deus te permite ter uma boa vida, sim, aqui na terra. Tudo provém do Senhor, tudo é dele, né? E Ele nos permite ter essa boa vida aqui na terra. Mas o que nós estamos fazendo com isso? Onde o nosso coração está? Será que a gente tem se perdido com aquilo que Deus tem providenciado sobre a nossa vida? Ou a gente tem sido grato e continuado firme, adorando e glorificando ao Senhor, usando da nossa liberdade para um proveito bom e não para desagradar ao Senhor?
Porque Jesus veio e nos libertou para que verdadeiramente sejamos livres. E não é pela metade, é por inteiro que Ele nos dá essa liberdade. E como nós temos usado essa liberdade a qual Ele conquistou. Hoje, se a gente perguntar, quem daria um filho? Eu falo o amor de mãe, dói quando você vê, né? Mesmo o filho bom, quando se casa, sai de casa, você chora porque você não quer ver o filho longe, né? A gente é apegado ao filho. E Deus, Ele fez isso por nós, deu o filho dele, por amor de mim e de você. E o que a gente tem feito com isso? E muitas vezes eu sei que não é fácil, mas Ele deixou o Espírito Santo dele. E nos deu acesso, nos deu livre acesso ao Pai. A gente não precisa buscar por A, B ou C, ou sacrificar como os antigos lá no Velho Testamento se sacrificava, ou algumas doutrinas, né, que você precisa sacrificar em muitas coisas para obter algo. Deus, Ele nos deu por amor e tudo de graça. A graça dele hoje está sobre a nossa vida. E basta a gente fazer bom uso disso. E hoje, amados, Deus, Ele nos dá essa oportunidade de escolha, de arrependimento. Deus nos dá a oportunidade de olhar o caminho que nós estamos percorrendo e falar, Senhor, estou perdida. E Ele é o caminho. E hoje Ele está aqui. E você encontrou Ele, você encontrou o caminho certo. E Ele te dá essa oportunidade de falar, eu quero permanecer nesse caminho. Sozinho eu não consigo. E aí você tem o Espírito Santo, você tem a congregação, os pastores, me ajuda aí porque vai ser difícil. Me ajuda. Né? Os pastores estão aí para isso, para cuidar das ovelhas, para orientar, para amar, para cuidar. E também com a ajuda do Espírito Santo, assim como Moisés, que também não foi fácil para Moisés. Mas Moisés foi até o fim, se irritou no meio do caminho, Deus falou, fale a rocha, ele bateu na rocha, porque o povo ali perturbando ele já aflito, meu Deus, esse povo que nada satisfaz, né? E ele viu a terra prometida, mas não adentrou a terra prometida, né? E Deus, Ele nos dá hoje livre acesso. Livre acesso. E Ele bate na porta. E há tempo, amado. Ainda há tempo de percorrer esse caminho. De conquistar aquilo que Deus preparou para nós. Né? Ele fala que Ele foi preparar moradas para nós. E esse é o foco do Evangelho. Esse é o foco. Senhor, eu quero ir morar aonde o Senhor já tem preparado para mim. Eu quero estar unido com o Senhor. Eu quero sentar junto com os coral de anjos e ali te adorar, te glorificar, te exaltar. E eu sei que muitas vezes, por muitas lutas a qual a gente passa, muitas pessoas, eu já ouvi pessoas falando isso. Falo, eu vou para o céu só para ficar adorando ao Senhor? Prefiro curtir tudo aqui e seja o que Deus quiser. Amados, ser queimada ali a sua alma, ser queimada eternamente. Muitas vezes as pessoas falam, pregar esse evangelho falando de céu e inferno, o evangelho é sobre isso, não é sobre algo diferente. Se eu ensinar outra coisa para você, eu vou estar pecando. Então há só 2 caminhos. E Deus, Ele nos dá essa escolha. A escolha é nossa, não é Ele. Lógico que é Ele quem vai julgar. Mas nós temos a escolha de decidir
fazer a vontade dele ou não, obedecer ou não. A gente tem isso pelos nossos filhos. Como dói no nosso coração quando um filho não obedece. E mesmo assim a gente continua fazendo o que é bom, porque a gente ama. E Deus, Ele continua fazendo o que é bom. Ele continua cuidando, Ele continua amando. Mas e no final, no julgamento, como será? Eu como mãe, a gente não vai poder livrar. Mesmo com o nosso amor intenso, o Senhor, Ele vai julgar. E aí, como está, nós estamos diante do Senhor? Como está as nossas mãos? Como estão as nossas vestes diante dEle? Será que estamos preparados como uma noiva adornada para que o noivo venha nos buscar? Eu falo nós, amados, porque aqui ele vai continuar falando que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, independente de posição, todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós somos tentados. Ah, pastora, a senhora é tentada também? Sou tentada. Mas se eu não tiver essa palavra, que quando Jesus foi tentado, ele usou a palavra para rebater o inimigo, a gente cai. Então nós temos a palavra para que quando o inimigo vir nos tentar, falar assim, não, a palavra de Deus não diz isso. E essa é a importância de você conhecer e meditar nessa palavra. Não somente através de nós, mas tenha a Bíblia junto com você. Tenha a palavra junto com você. E medite nela. Ah, pastora, eu não entendi isso. Meu esposo que era assim no início da fé. Ah, eu não entendi isso. Chegava no pastor, me explica isso aqui. E todo final de culto, pastor, nossa, a palavra diz isso também, as coisas que Deus revelou a ele. Nossa, que legal. Compartilhar a palavra, a gente precisa disso. Porque a palavra é Jesus, precisa ser compartilhada. E aquilo que faz bem pra gente, a gente precisa levar. Levar essa palavra, essa mensagem, a salvação a outros. E se você continuar lendo, eu não vou ler tudo porque o horário já se avança. O capítulo 10, ele vai falar sobre a carne ali dedicada a demônios, que a gente não pode comer por questão de consciência, se a gente souber que foi dedicado a demônios, mas se não souber, tudo provém do Senhor, né? E ali a gente se alimenta. Mas vai falar também do nosso proceder como cristão, né? Que a gente não seja pedra de tropeço para ninguém, né? Que tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem todas as coisas edificam. E muitas vezes a gente vai ter que abrir mão até do que é lícito, para que a gente não venha a ser pedra de tropeço para o nosso irmão. Para que a gente não venha a ser pedra de tropeço, para que outros conheçam o Senhor. Através do nosso modo de falar, de agir. Para que a salvação chegue a outros. Nossa, pastor, é muito sério isso, é muita responsabilidade. Mas o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo nos ajuda, né, a olhar para Cristo, que é o nosso exemplo, e imitar Cristo, né? E muitas vezes é difícil, para que outras pessoas recebam dessa luz e sejam livres da escuridão, sejam libertos da escravidão, sejam libertos muitas vezes de uma angústia, de uma tristeza, da depressão, sejam livres dos pecados, para que a gente venha fazer com que muitas pessoas conheçam dessa graça, desse amor, que é infinito. Amém, amados? Vou encerrar por aqui e pedir para que vocês se coloquem de pé, convidar o Ministério de Louvor para estar louvando ao Senhor, e
que hoje se aproveite esse momento e peça perdão para Deus. Se hoje essa é a sua escolha, viver e fazer a vontade do Senhor. Pastora, eu quero aceitar Jesus como o meu único e Salvador.